Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e como eu fiz o último vídeo a respeito da editora Cultura Cristã, hoje eu quero mostrar para vocês o que eu tenho da editora Fiel na minha biblioteca. Eu vi que vocês gostaram, vocês gostam das indicações e tem muita indicação aqui da Fiel também, muito livro bom que eu quero mostrar para vocês. A gente vai conversar sobre cada um deles. Vocês estão vendo que tem um formato novo? Então esse formato novo fica mais fácil de enxergar o livro, né? Quando ele estiver aqui, ó, vocês vão poder enxergar melhor a capa dele. Então curtam o vídeo, compartilhem se vocês gostarem e uma questão para vocês, indiquem aqui embaixo bons livros da editora Fiel, mas indique 3 só, sabe? Bota 3 livros. Alguns livros vêm de indicações de vocês e eu vou querer olhar mais indicações, beleza? Bom, você pode conhecer o canal pela descrição do vídeo, tá bom? Então faça isso depois, curta o vídeo, comente, como eu já disse. Eu vou começar por um dos livros que eu mais uso no canal Palavras em Chamas, que é o livro Somos Todos Teólogos. Por que é um dos livros que eu mais uso? Nós temos o canal EATRI Plus. E o que é o EATRI Plus? O EATRI Plus, ele está no Telegram, tá, irmãos? Ele não está no YouTube. Aliás, ele está no YouTube pela Escola Aberta de Teologia Reformada. Você pode achar também. Mas eu uso esse livro especificamente no EATRI Plus do Telegram. E o que eu faço? Nós estamos desde outubro de 2019, estudando teologia sistemática lá. E a minha base é o Somos Todos Teólogos. Então, por isso que é o primeiro livro que eu vou indicar. Um dos melhores resumos de teologia sistemática. Você vai ver aqui que ele é uma introdução, né? Introdução à teologia sistemática. E o R6 Pro é um ótimo professor. Eu tenho aprendido muito com ele. Um material que a Fiel lançou é de capa dura, um material muito bom mesmo. E com certeza é algo que você pode ler de olhos fechados. Se você conseguir. Ler de olhos abertos que é melhor. Beleza, irmãos? Próximo livro é um livro indicado por vocês. Tá vendo? Eu falo que as indicações funcionam mesmo, ó. Pastoreando o coração de uma criança, da criança. O que significa isso? Esse livro é muito bom para pais, né? Porque nós somos pessoas humanas e cristãs. E temos filhos que são humanos também cristãos. E nós precisamos ter um padrão bíblico de criação dos filhos. Então é isso que o Ted Tripp vai trazer pra gente em Pastoreando o Coração da Criança. Se eu estou indicando é porque eu li, e se eu li e estou indicando é porque realmente vale a pena, beleza? Próximo livrinho aqui. Esse livro, ele basicamente foi o que fez o Devaí, sabe? Com vergonha do Evangelho. Por que esse livro é importante? Porque ele vai tratar da grande problemática na igreja brasileira hoje, apesar de não ter sido escrito para a igreja brasileira. Ele foi escrito em 93 para os Estados Unidos, né? Então o John MacArthur vai trazer nesse livro, Com Vergonha do Evangelho, eu vou abrir aqui a folha de rosto, ó. Ele vai tratar nesse livro aqui, em 93, sobre o pecado entrando dentro da igreja. Ele vai trazer alguns relatos reais dele, né? E vai falar da solução. E ele trata da graça de Deus aqui também. Por quê? Muitas igrejas moderninhas pregam uma graça barata. Então, o John MacArthur, ele vem e refaz o ensino de forma mais bíblica, tá? Então, é muito interessante conhecer esse livro aqui. Vale muito a pena. É um livro que eu leria uma vez por ano, né? Ano passado eu li, esse ano eu não li ainda, mas é um livro para você ler todo ano. Com Vergonha do Evangelho, do Dr. John MacArthur. O próximo livro também é do John MacArthur, que é o Evangelho segundo Jesus. Esse já tem até review no canal, tá? Tem review aqui no nosso canal, review antigo, eu não tinha barba, não tinha óculos. É um review ruim, por favor, não vejam, tá? Mas qual é a diferença desse livro para os outros? O John MacArthur vai tratar do Evangelho de Jesus Cristo por Jesus Cristo. É isso que ele vai trazer. Então deixa eu ler aqui a parte 2 dele, que é bem interessante, para vocês entenderem o porquê que esse livro aqui é indicado e é meio que obrigatório. Você que prega, por exemplo, você que é evangelista, você é evangelista, então lê esse livro aqui que vai te ajudar, tá bom? Esse livrinho foi escrito em 2015, tá? Ele é de 2015 aqui no Brasil, mas pelo jeito ele é de 1988. É um livro antigo do MacArthur, né? A primeira edição saiu em 91 aqui no Brasil. A segunda parte dele diz o seguinte, ó: Jesus proclama o seu evangelho. Aí eu vou ler os 3 primeiros capítulos. Jesus, né, exige um novo nascimento.
O Evangelho de Jesus exige um novo nascimento, exige adoração verdadeira, e ele recebe pecadores, mas recusa os justos. Né? Aí eu não vou explicar o porquê desse título, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês. Vale muito a pena comprar, Com Vergonha do Evangelho e o Evangelho segundo Jesus, do Dr. John MacArthur. Calma aí que coçou aqui minhas costas. Bom, o terceiro livro da lista pouca gente conhece. Né? Eu não sei se ele é muito novo, vou dar uma olhada aqui agora, mas eu tenho lido ele no Kindle, e aí eu resolvi comprar o físico dele também, que se chama Vocábulos de Deus. E o que se trata Vocábulos de Deus, do J. Packer? É uma mini teologia sistemática, é um resumo, né? Aí vai tratar de vários pontos da teologia sistemática, só que detalhe, escrito por J. Packer. Bom, é um livrinho interessante, tem os resumos muito bons, na verdade nem é tão resumido assim, ele fala bastante até, mas é bem interessante para você que quer tirar uma dúvida, né, ou quer relembrar alguma coisa. O J. Packer escreve de forma muito boa também, muito fácil de entender, é um livro que eu indico bastante para vocês. Pouca gente conhece esse Vocábulo de Deus. Outro livro que eu tenho aqui que pouca gente conhece e foi indicação também de alguém aqui do canal. Se chama Firmes. O que vai acontecer no livro Firmes, do John Piper? Ele é escrito pelo John Piper, John MacArthur, Jerry Bridges, Randy Alcorn e Ellen Rosenvirth. Alguma coisa assim, tá? Ele vai tratar sobre perseverança dos santos. E quando eu li esse livro, eu estava meio mal, né? Eu estava meio para baixo. Aí a Michelle também me indicou ele, eu comecei a ler ele também no Kindle e li bastante desse livrinho aqui, tá? Ele traz uma visão da perseverança dos santos bem interessante, algo que te incentiva a continuar. Então você que está desanimado, né, dá uma lida em Firmes aqui. Eu sei que a Bíblia é suficiente para te dar ânimo, não estou dizendo que ela não é suficiente, só que esses autores fizeram um ótimo trabalho a respeito da perseverança, para que você não desista, não desanime. Publicado também pela editora Fiel, vale muito a pena ter em casa e ler também, tá, gente? Por favor. Eu trouxe aqui um representante de todos os livros que eu tenho dele, que é o comentário do João Calvino, da editora Fiel. Esse meu aqui veio com probleminha, mas porque eu comprei pelo Mercado Livre, tá vendo? Aí veio com um probleminha aqui, triste, né? Amassado, assim, mas tudo bem, dá pra aguentar. Acontece que João Calvino, ele tem uma série de comentários que vale muito a pena ter em casa. Vocês viram um review aqui de Salmos, né? Tem um review aqui no canal de Salmos. Aí eu comprei alguns livros do Novo Testamento. Comprei Romanos, comprei João, comprei também alguns livros das cartas gerais, alguma coisa assim, não lembro agora, mas eu trouxe aqui para vocês verem um representante de tudo que eu tenho de João Calvino pela editora Fiel. Esse aqui é o comentário de Romanos, né? Romanos que a gente precisa tanto reaprender. E uma coisa que eu achei interessante é que esse livro aqui, eles colocaram o texto em português, pela versão ARA, e também colocaram em latim. Só que a versão em latim, eu tenho a impressão de que o texto do latim foi traduzido pelo português, e não o contrário. Mas mesmo assim, os comentários de João Calvino, além de ser muito barato, são muito bons, né? Muito bons. O livro físico é um pouco mais caro, mas os arquivos em PDF que você pode comprar para Kindle custam aí R$3, R$4. Vale muito a pena ter isso aqui, tá bom? O que eu tenho mais aqui? Tenho mais livros desconhecidos, irmãos, ó. Inclusive esse livro aqui, um pastor reformado comentou recentemente nas redes sociais, porque ele é dispensacionalista, ele deu uma implicada com esse livro aqui, né? Olha o título: Pregando toda a Bíblia como escrita cristã. Eu leio mais esse livro aqui no Kindle também, só que como eu pego o livro pelo Kindle para ver se é bom, e depois eu compro ele se for bom, acaba que faz tempo que eu não pego no físico, eu pego mais no arquivo do Kindle mesmo. Mas o que vai tratar esse livro? Ele vai fazer com que você entenda que dá para pegar expositivamente toda a Bíblia Sagrada, e não apenas Romanos, como a maioria faz, né? Não apenas Romanos. Então é um livro muito importante, já tem material, ele já foi eleito um dos melhores de 2019, se não me engano, e tá aí a minha indicação, né? Se você não sabe ainda, né, sobre esse tema, por favor, pesquise e veja esse livro aqui, que vale muito a pena.
bom? Qual o próximo livro? O próximo livro já é conhecido, né? O próximo livro muita gente conhece. Entre os Gigantes de Deus. Que livro, cara, ó. Escrito pelo J. Packer, né? Um dos grandes escritores aí que a gente tem reformado. Isso aqui vai trazer uma visão do que é o puritanismo, né? Na verdade, das doutrinas puritanas. O que ele vai trazer? Ele vai pegar alguns pontos centrais e vai escrever como os puritanos pensavam, né? Como eles viam esses pontos. Deixa eu ver, por exemplo, aqui alguns dos pontos. Por exemplo, a consciência puritana, os puritanos e a Bíblia, né? Essa parte. Os puritanos e o Evangelho, os puritanos e o Espírito Santo, a vida cristã dos puritanos. Então ele vai apresentar tudo isso para que você saiba o que é um puritano. Será que vale a pena? Claro que vale a pena, é óbvio. Isso aqui é muito importante para a gente. A gente precisa entender como funcionava a mente, a cosmovisão dos puritanos, de preferência, para que a gente consiga fazer mais ou menos igual, né? Até porque é difícil, na verdade, ser como os puritanos. Então, Entre os Gigantes de Deus, indicado também pela editora Fiel. Livro muito bom, foi indicação de alguém. Esse livro aqui, pouca gente fala dele. Os próximos livros são desconhecidos, tá, irmãos? Deixa eu ver. Os próximos livros são um pouco desconhecidos, pouca gente fala deles, mas são ótimos livros. Vocês estão vendo aqui uma faixinha, né, aqui uma orelhinha, tem até um negocinho aqui, ó, pelinho, sei lá o que era. Trata-se do John Piper em A Bíblia, lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Existe uma história por trás desse livro. Eu comecei a ler ele de noite e eu não consegui parar de ler ele. Eu atravessei uma noite lendo esse livro e eu aprendi muita coisa a respeito do que o John Piper vai tratar para a gente aqui, né? Aqui atrás tem uma parte interessante que ele coloca um texto bíblico, né? E ficou muito bonita essa capa, né? A Fiel tem uma das melhores capas, não sei se vocês já repararam, mas as capas mais bonitas parecem ter vindo da Fiel, né? Pelo menos design eles têm. Mas os livros também são ótimos. Então, nesse livrinho aqui, o John Piper vai tratar sobre a Bíblia, né? E como ler a Bíblia de forma sobrenatural. O que é ler de forma sobrenatural? É ler de verdade. Eu tô limpando meu rosto aqui, que eu tô gravando tem tempo já. É ler a Bíblia e absorver o conteúdo dela. Isso é importante, irmãos. Então, é um livrinho que, assim, ele é muito importante. Eu já usei ele no EATRI Plus. O pessoal gosta bastante. O texto de John Piper nesse livro é muito interessante também. Você sabe que John Piper, eu não preciso nem explicar quem é, né? É um ótimo pregador, ótimo escritor. Esse livrinho aqui foi lançado há pouco tempo. Trata-se do Eu Sou, né? Só que eu só tenho esse livro da série do Weber. Por que eu só tenho esse livro? Porque esse tema da série dele, para mim, foi a mais urgente e a mais importante. A falsificação da revelação verbal no ensino do Antigo Testamento. Nesse livro, o Weber Campos, ele se transforma, sabe? Ele vira o Paulo Júnior nesse livro aqui. Você já ouviu o Weber Campos falando, você vai entender. Ele vira o Paulo Júnior, ele pega no pé dos falsos profetas da atualidade, tá, irmãos? Então, esse livrinho aqui é muito importante. Eu vou trazer material para colocar lá no EATRI Plus a respeito dele. Cara, que material! Você lê o Weber Campos nesse livro aqui, você fica rindo, porque ele fala assim umas coisas que todo mundo tinha que falar e ninguém quer falar. Aí ele vem e mete porrada, não tá nem aí. E o que ele está fazendo é certo, tá, irmãos? Não é errado. Então, esse livrinho aqui, ó, o quarto livro, né? Esse é o quarto livro da série do Weber. O Weber é esse avôzinho aqui, nossa, já tinha falado dele no outro vídeo, né? Um ótimo escritor. Ele parece ser gente boa pra caramba, não conheço pessoalmente, mas esse livrinho aqui, o quarto do Eu Sou, vale muito a pena ler e ensinar sobre ele. Mais um livro importante, né? Esse aqui já tem review no canal. Trata-se do grosso, né? Da exposição do estudo. Aliás, é um estudo ou exposição? São estudos expositivos, né? Estudos do Sermão do Monte do Dr. Martyn Lloyd-Jones.
uma ótima leitura devocional ou acadêmica, ela serve para as duas coisas. Isso aqui é incrível. O Martyn Lloyd-Jones vai tratar de questões sobre o Sermão do Monte que vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, dá só um exemplozinho só. Né? O Mateus 5, do 1 até o 10, não é uma descrição apenas de quem sofria. Isso o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai falar. É uma descrição de todos os cristãos. Todo cristão verdadeiro é aquilo que está escrito em Mateus 5, de 1 a 10. Talvez você não tinha pensado nisso, mas aí, ó, eu aprendi aqui. Na verdade, eu sabia, mas eu vi o Martyn Lloyd-Jones escrevendo. É um ótimo livro mesmo. Ele vai tratar do Sermão do Monte todo, tá, irmãos? Começa no capítulo 5, termina no capítulo 10, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui, para não entrar coisa errada no vídeo, né? É isso aí, vai terminar no capítulo 7. Acabei de descobrir um amassadinho no meu aqui, mas tudo bem. É uma ótima leitura, com certeza. É muito indicado. Aqui já está ficando cheio de livro já. Próximo livro é muito interessante. E eu fiquei de gravar um review desse livro várias vezes, mas eu não consegui. Não sei porquê, mas ele é muito bom. Trata-se do livro do nosso amigo e irmão, né? Ali filho do Heber Campos aqui, ó, pai, filho, tá, irmãos? Heber Carlos de Campos Júnior é um escritor presbiteriano que vai tratar sobre cosmovisão nesse livrinho incrível aqui. O título é Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. Antes de entrar no tema, o Heber faz uma exposição sobre o que é cosmovisão. E ele traz uma parada interessante que eu não vi num outro livro muito conhecido sobre cosmovisão, que é a questão de mudança de cosmovisão. O Weber vai tratar isso aqui. Isso eu achei bem interessante. Então o livro é dividido em... Quantas partes é dividido? Em 2 partes só, né? Mas a segunda parte é a exposição de Daniel e a primeira parte é a exposição do conceito de cosmovisão. Então, para você entender um pouco mais sobre cosmovisão, uma leitura simples, fácil de entender. Às vezes ele se comporta igual o pai dele e fala umas coisas que você não vai querer ouvir, mas você tem que ouvir, tá bom? Tem coisa importante que tem aqui. Obviamente que é obrigatório para todo cristão. Esse aqui interessante, esses dois interessante você pegar e depois que acabar a pandemia, levar para a igreja. Então aqui tem material para a igreja, tá? Para sermão, para estudo. Aqui tem material que falta na igreja, tá bom, irmãos? E tá aí, escritores brasileiros, né? Ótimos, por sinal. Próximo livro da editora Cultura Cristã. Cultura Cristã não. Da editora Fiel. João Calvino, Institutas da Religião, a primeira edição que nós temos aí, traduzida em português. Essa é a primeira edição de 1536. Ficou muito bom essa tradução. Ela é mais clara do que a outra que eu tenho em casa, apesar de ser menor do que ela, porque é a primeira edição, depois Calvino vai fazendo um monte de revisão, colocando mais coisas, né? Mas ela ficou muito boa de ler, tem muito material. Isso aqui, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quando Calvino escreveu isso aqui, ele não estava combatendo arminianos, tá, irmãos? Então, As Institutas não é um livro para combater arminiano. Esse livro foi escrito para rebater as heresias católicas. É isso, Calvino escreve contra o catolicismo na sua Instituta da Religião Cristã. O primeiro capítulo, deixa eu ver se eles colocaram o primeiro capítulo aqui, né? É porque eu li na minha outra instituta. O primeiro capítulo é um relato histórico, depois ele vai trazer uma carta que ele escreve, né? Essa carta é muito interessante. Eu já li esses primeiros capítulos aqui na minha outra edição, e nesse livro aqui, desse livro da Fiel, vai sair um estudo lá para a Escola Aberta de Teologia Reformada, que se chama João Calvino e a Certeza da Salvação. Eu vou gravar para colocar lá para vocês, tá bom? É um livro que, sim, é surpreendente. Você vê a visão de alguém que vive lá no século 17, 16, 17, que não tinha tantos recursos como a gente tem, mas que conseguiu fazer tanta coisa pelo cristianismo, né?
uma das últimas indicações, eu tenho mais 3 indicações com essa aqui, é um dos livros que eu descobri ano passado, que é do Lawson, Steven Lawson. Por que eu posso dizer para vocês que esse livro é simplesmente incrível? Primeiro, pelo escritor, Lawson. Se você nunca leu, você vai estar errando igual eu. Eu nunca tinha lido Lawson, eu nem sabia quem era. Até que eu baixei no Kindle. Então faz isso. Baixa esse livro no Kindle, né? Compra baratinho, que ele é baratinho no Kindle, e começa a ler. Eles são 2 edições, eu trouxe só a primeira. Tá? A primeira, esse é o volume 2, aliás, são 2 volumes. Esse é o volume 2, que vai tratar do ano 100 depois de Cristo até 1564 depois de Cristo. E o que ele faz nessas 2 obras aqui? Ele pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no primeiro volume, e mostra onde estão as doutrinas dentro de cada livro da Bíblia. É isso que ele vai trazer. Depois ele pega esse aqui e vai mostrar na história, os pais da igreja. São eles que estão nesse livro aqui. E ele vai falar aonde esses caras falaram das doutrinas bíblicas que nós conhecemos hoje como doutrinas reformadas. Então pensa, século I até o século XVI sobre doutrinas reformadas. Então tem muita coisa aqui. É um livro muito interessante. É bom também, principalmente o primeiro volume, para você pregar. Porque você às vezes lê o texto e não sabe encontrar doutrina no texto. Então ele vai te ensinar a fazer isso. Ele foi eleito um dos melhores livros de 2019 pelo canal Palavras em Chamas. Eu não poderia deixar de indicar, com o selo também da Fiel, tá bom? Vamos continuando aqui, né? Tem mais 2 livros, cara. Esses 2 livros são muito bons mesmo. Vamos ver o que trata cada um aqui. O primeiro livro é do Joel R. Bick. Então, se você não conhece o Joel R. Bick, ele é um pastor reformado e escritor também. Aqui tem a foto do R. Bick, ó. Deixa assim, porque aí o celular não compensa, né? Ele é presidente e professor, era quando escreveu isso aqui, não sei o que ele é hoje, né? Professor de homilética e teologia sistemática no Seminário Teológico Puritano Reformado. Tá? Esse é o Joel R. Bick. Esta obrinha aqui vai tratar da pregação reformada. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Isso aí, pregação reformada. O que acontece? Ele vai mostrar pra gente um panorama reformado da pregação e vai ensinar alguns pontos importantes sobre a pregação. Se você gosta de pregar, você aprecia os pregadores antigos, aprecia Spurgeon, Calvino, e os novos, os mais novos aí, que é o Augusto Nicodemos, Leandro Lima, né, o Paulo Júnior, você gosta desses pregadores? Então aqui ele dá umas dicas sobre como pregar assim, né? Pregação reformada, eu acho muito interessante. É um livro que você também precisa ficar lendo. Você lê hoje, esse ano, vai ler ano que vem de novo e assim por diante. Além de mostrar como pregar o evangelho do jeito que os puritanos pregavam, ele vai trazer também um panorama deles mesmo, falando assim, João Calvino pregou assim, assim, assim. Outros nomes ele vai trazer e para você entender como os puritanos pregavam. Puritanos não, os reformados ali, porque ele não vai tratar de puritanos apenas, tá bom, irmãos? Acredito que é isso aí, pelo que eu li. Esse livro eu já li mais do que os outros. Último livro da nossa indicação, continua sendo um dos mais indicados ainda, que é o nosso colega querido, conhecido John Murray, né? Um clássico aí da Fiel, que é o comentário de Romanos, né? Eu só conheço o comentário de Romanos do John Murray. Tá, fica aí a capa linda dele, né? Esse livro aqui ainda tinha capa normal. Quando eu comprei, tem uma história interessante desse livro aqui. Nós fizemos um review dele por esse canal, tem um review dele, bem antigo o review desse livro aqui. E aí o que aconteceu? Ele começou a sumir das prateleiras, né? Muito obrigado, Fiel. Você nunca falou comigo sobre isso, né? Mas ele sumiu das prateleiras. O que aconteceu? As pessoas que tinham esse livro começaram a vender ele por 150, 200 reais. E os irmãos ficaram tão doidos pelo livro que começaram a comprar. Vê só como pode, né? Começaram a pagar caríssimo pelo comentário de Romanos. Bom, é um ótimo comentário de Romanos. Vou falar para vocês, é um dos melhores que eu tenho. E olha que você viu que eu tenho Calvino, eu tenho outros lá embaixo, mas esse livro aqui é muito bom. Então é o último livro que eu indico para vocês da Fiel, né?
E com certeza vai valer a pena. Vocês vão dar sorte agora porque vocês compraram com capa dura. Na época que eu comprei não tinha capa dura, tá vendo? E foi muito curioso acontecer aquilo, que tinha gente me chamando no YouTube, né? Falou assim, Devaí, você indicou um comentário de Romanos, mas não acha mais para vender. Eu achei um cara vendendo não sei aonde por R$500. Foi isso que aconteceu, irmãos. Um review fez isso. O livro sumiu da prateleira e todo mundo começou a falar de John Murray, comentário de Romanos. Vale a pena? Com certeza vale a pena. Vale muito a pena. Esse livro aqui é muito bom de ler. E é muito claro também. Beleza, irmãos? Bom, acabou os livros, infelizmente. Eu queria poder falar de mais livros com vocês. Fica aí as minhas indicações. Vou deixar aparecer aqui para vocês darem uma olhada. Se quiser dar pausa no vídeo e olhar, ó. Essa foi a primeira remessa. Se quiserem dar pausa e ver, ó. Essa foi a primeira lista. Pesado. E o segundo, na verdade, tem menos. Tá aqui, se você quiser dar pausa para ler, pode dar pausa e ler. Os títulos, né? Não vai dar para ler o livro. Beleza, irmãos? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Cada livrinho desse foi comprado depois de muito pesquisar, depois de muito ler sobre os livros. Eu demoro muito para comprar livros, tá, irmãos? Não sei se vocês sabem, mas eu demoro bastante. E aí eu compro e eu gosto muito do material que eu compro por causa disso. Fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Pare de onda e se inscreve logo no canal. Se você já é inscrito, comente aí. Você tem algum livro da Editora Fiel que você vai falar assim, esse livro aqui é incrível, você tem que ter. Manda aqui embaixo para mim nos comentários. Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.